Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Consulac. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados, sempre com um conteúdo bacana e de grande relevância para você. Meu nome é Éder Mesquita, eu sou diretor técnico da Consulac e hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o processo de fabricação de queijo mussarela, eu quero trazer um outro assunto muito importante para vocês. Hoje, o nosso assunto está relacionado a uma etapa do processo de fabricação de queijo mussarela que está diretamente ligado tanto ao rendimento quanto à qualidade do queijo. Nós vamos estar falando sobre o resfriamento das peças após os processos de filagem e moldagem. Mas o que é o resfriamento da mussarela? Bom, o resfriamento da mussarela trata-se de uma etapa do processo de fabricação de queijo mussarela que deve ser realizado logo após os processos de filagem e moldagem das peças. Mas não se confunda, o resfriamento de que vamos tratar neste vídeo não tem nada a ver com o resfriamento do queijo pronto, já estocado e embalado. Na verdade, o resfriamento que vamos tratar é uma etapa do processo de fabricação e que está ligado diretamente à transformação de leite em queijo. Para dar prosseguimento neste assunto de resfriamento da mussarela, é importante nós frisarmos uma etapa muito importante que precede a etapa de resfriamento. Nós vamos falar da filagem, a filagem e moldagem. Um detalhe muito importante nesse processo e que está diretamente ligado à etapa seguinte, que é de resfriamento da mussarela, é que durante a filagem a gente deve manter a temperatura do queijo controlada, nunca ultrapassar os 60 graus Celsius, tendo como importância a manutenção da temperatura das peças entre 56 e 58 graus. Isso vai facilitar o nosso processo de resfriamento, além de uma série de benefícios que já tratamos em outros vídeos. Pois bem, logo que as peças de mussarela são colocadas nas formas, são viradas e permanecem por mais alguns minutos, é o momento, é a hora de se executar um procedimento muito interessante e que traz bastante benefícios ao produto, como já falamos, tanto em qualidade quanto em rendimento. É o momento de realizar o resfriamento das peças já moldadas, com o objetivo de se evitar uma série de problemas que a falta deste procedimento pode ocasionar. Portanto, este procedimento ele é indispensável quando pensamos em produzir um queijo mussarela com qualidade e rendimento adequado. Mas por que este procedimento é considerado indispensável? Porque quando executamos este procedimento de forma adequada, nós evitamos uma série de problemas que podem ocorrer com a mussarela. Como, por exemplo, quando as peças são colocadas ainda quentes na salmoura, há uma elevação da temperatura da salmoura. A consequência disso é uma absorção maior de sal na casca do queijo, o que provavelmente vai levar à reclamação de consumidores posteriormente e também pode favorecer o desenvolvimento de manchas brancas na casca do queijo. Outro problema que está relacionado é que quando as peças são colocadas ainda quentes na salmoura, por mais que a salmoura esteja em temperatura adequada, o que vai acontecer é que essas peças vão se deformarem e vão trazer um defeito estético para o queijo. Outro problema que evitamos quando realizamos o resfriamento adequado das peças antes de levar para a salmoura está relacionado à perda excessiva de gordura e umidade, no caso o soro, para a salmoura, o que ocasiona uma clara perda de rendimento real do queijo. E mais, como mais sal está sendo absorvido na casca do queijo, há uma tendência de que a água no centro da peça migre para a casca, tentando estabelecer um equilíbrio osmótico. E com isso, a casca vai ficar muito úmida e mole. Uma salmoura sendo utilizada nessas condições, entrando com queijos quentes com uma frequência muito grande, ela também vai trazer problemas. Isso porque essa salmoura ela vai se deteriorar rapidamente.
A deterioração ela vai acontecer porque uma grande quantidade de matéria orgânica vai estar disponível nessa salmoura. E assim vai facilitar a contaminação da salmoura por bactérias patogênicas. Além da contaminação, essas bactérias vão se desenvolver e produzir ácido lático, ou seja, vai elevar a acidez da salmoura a ponto de torná-la imprópria para uso. Todas essas não conformidades que eu citei, elas podem ser evitadas, desde que façamos o resfriamento das peças antes de levá-las para a salmoura de forma adequada. Mas como é que eu executo esse procedimento adequadamente? Qual método que eu devo usar? Por quanto tempo eu devo fazer isso? Essas são dúvidas que clientes que entram em contato conosco tentam esclarecer com o objetivo de melhorar tanto o seu rendimento quanto as características funcionais do queijo mussarela, ou seja, sua qualidade. Mas eu vou te explicar cada uma das alternativas que a gente tem aqui hoje disponíveis e como utilizá-las adequadamente. Uma das alternativas que temos para realizar este procedimento de resfriamento das peças antes de levá-las à salmoura é o uso de tanque com água gelada. Com certeza esta é uma das alternativas mais utilizadas hoje e que consiste em mergulhar as peças ainda na forma em uma água gelada. Normalmente se utiliza para isso um tanque em aço inox, camisa simples, para servir de recipiente de água gelada. Detalhe importantíssimo, em qualquer uma das alternativas que a gente tem de resfriamento e que se utiliza água, esta é um ponto crítico. A água tem que ser de boa qualidade, ou seja, uma água potável. A água para o tanque de água gelada, ela deve estar em temperatura preferencialmente entre 2 e 7 graus Celsius. Claro que se você dispuser de um equipamento que consiga fazer a circulação da água gelada em um trocador de calor a placas, você vai manter a temperatura dessa água gelada dentro da faixa preferencial entre 2 e 7 graus por um período maior. E isso com certeza vai diminuir o tempo necessário para a redução da temperatura do queijo, que é nosso objetivo com o resfriamento. E normalmente, quando a gente utiliza um trocador de calor a placas e que ele tem capacidade de manter a temperatura dentro dessa faixa preferencial de temperatura, nós vamos conseguir o resfriamento adequado das peças com um tempo entre 30 a 40 minutos. Logo após esse tempo, as peças já podem ser retiradas e levadas para as salmouras e elas vão ter temperaturas aproximadamente entre 20 e 30 graus, que é a temperatura adequada e que não vai causar maiores danos lá na salmoura. Porém, se você não dispõe de equipamento que permita a circulação constante da água gelada, não quer dizer que você não vai conseguir realizar essa etapa com eficiência. O que você precisa fazer é o seguinte: colocar as peças em água gelada, deixá-las por 30 minutos, esgotar essa água após os 30 minutos, colocar uma nova água gelada e manter as peças por mais 30 minutos. Normalmente, nessa condição, você tem a possibilidade de reduzir a temperatura do queijo em uma proporção adequada. Logicamente, você não terá o mesmo resultado quando faz a troca de calor, mas também não quer dizer que seria ineficiente. Uma outra alternativa que temos para o processo de resfriamento das mussarelas é utilizar uma câmara fria. Neste processo, as peças, após o processo de filagem, moldagem e viragem, elas ainda nas formas devem ser direcionadas para uma câmara fria. Nesta câmara fria, elas devem permanecer por pelo menos até o dia seguinte, e no dia seguinte, já com temperatura adequada, essas peças podem ser colocadas na salmoura sem provocar problemas posteriores. Se essa é a sua alternativa, alguns detalhes devem ser observados, como por exemplo, se as peças forem colocadas muito próximas umas das outras, elas poderão não conseguir resfriar adequadamente, porque o ar precisa circular entre essas peças. Então, quando for realizado esse procedimento, as peças devem ser colocadas
distanciadas entre uma e outra, a fim de favorecer o resfriamento rápido dela. Outro detalhe que é importante é que elas devem ser colocadas sobre pallets plásticos ou sobre prateleiras, nunca diretamente sobre o piso. Também é importante ressaltar que quando a opção for o uso da câmara fria, normalmente são utilizadas as câmaras frias de Salga. Mas aí está um grande problema, porque a temperatura ideal de uma câmara fria de Salga, ela está na faixa entre 8 até no máximo 12 graus Celsius. Mas essa faixa ideal de temperatura de Salga é diferente de uma faixa ideal para resfriamento da mussarela. A ideal para resfriamento da mussarela seria um pouco mais baixa, de no máximo 5 graus. O que acontece é que nesse caso demora-se mais tempo para que as peças sejam resfriadas e isso provoca uma leve perda de rendimento, menor do que se deixar o queijo realmente se resfriar à temperatura ambiente. Porém, ainda existe uma leve perda. Já até me perguntaram, mas então não é possível abaixar a temperatura da câmara de Salga e assim eu poder fazer o uso dos dois processos ao mesmo tempo? Não, isso não é possível. A temperatura de Salga ela é importante porque influencia na quantidade de sal absorvido pela peça. Quanto mais baixa essa temperatura, menor é a absorção de sal. O que acontece é que a absorção de sal ela está diretamente ligada não só à temperatura, mas também à concentração de sal. Então, para tentar resolver esse imbróglio, já tentaram reduzir a temperatura e aumentar a concentração do sal. Não resolve. O adequado é você ter a temperatura de Salga entre 8 e 12 e a temperatura de resfriamento de no máximo 5 graus quando você estiver utilizando a câmara. Aí sim você vai ter um processo adequado tanto para a Salga quanto para resfriamento da mussarela. Outra alternativa que temos é um processo contínuo. No processo contínuo, o que acontece é que as peças já saem do sistema de filagem e moldagem e já caem em um sistema de água gelada. Inicialmente pode ser por água gelada ou até mesmo direto na salmoura. Este processo ele é extremamente eficiente. Contudo, ele demanda um volume de produção maior, além de ser um processo caro. Empresas que utilizam desse processo têm um processo contínuo de produção de mussarela, desde a produção na queijomate até a embalagem do queijo. Pessoal, são essas as alternativas que temos para realizar o resfriamento da mussarela após os processos de filagem e moldagem. Todas elas têm vantagens e desvantagens, mas o que é mais importante da gente lembrar é que o resfriamento da mussarela após a filagem e moldagem ele deve ser realizado de forma o mais rápido possível. Assim, nós evitaremos as perdas de umidade e gordura, e isso prejudica, logicamente, o rendimento do queijo. É importante a gente salientar que, como o nosso objetivo é ter um queijo de qualidade e rendimento adequado, o procedimento de levar as peças para a câmara fria para serem resfriadas após a filagem e moldagem é, na minha opinião, o sistema menos recomendado, uma vez que ele demanda muito tempo para que as peças atinjam a temperatura ideal para serem colocadas na salmoura. E com isso, as perdas de gordura e umidade acabam por ser significativas e tornando o processo ineficiente. Este procedimento, pessoal, é muito importante. É como eu disse no início, é indispensável. E eu quero deixar aqui para vocês uma situação que aconteceu comigo durante uma consultoria num cliente e que pode ajudar muito. Na verdade, o cliente nos procurou porque tinha problemas, tanto com rendimento quanto qualidade da mussarela, e pediu que a gente fizesse uma avaliação do seu processo. Aparentemente, quando eu entrei na fábrica e fui observando o processo, não encontrei nada de errado. Porém, à medida que o processo foi fluindo, a gente vai observando e chegamos no resfriamento da mussarela. Como a produção era pequena, cerca de 5.000 litros dia, o pessoal iniciava o processo de fabricação de manhã e por volta de 1h30, 2 horas da tarde já estava tudo pronto. Só que o que acontecia nesse intervalo? Quando iniciava-se o processo de filagem, o pessoal filava, moldava e deixava as peças em temperatura ambiente.
A única coisa que eles faziam é jogar água em temperatura ambiente também sobre as barras. Como esse processo de filagem se dava aproximadamente durante o período de almoço, eles iriam almoçar, voltavam, viravam as peças, jogavam mais um pouco de água, deixavam mais uns 30 minutos e depois levavam para a câmara fria e já colocavam direto na salmoura. Então não preciso nem explicar para vocês o que estava acontecendo com o rendimento desse cliente. Realmente foi um procedimento simples de se alterar, mas que trouxe um ganho significativo de rendimento para o cliente. É isso que a Consular faz. É isso que nós queremos trazer para você. É ganho real. E foi esse exemplo que nos despertou para fazermos um vídeo para todos vocês. Porque realmente são procedimentos que muitas vezes passam batidos e às vezes são executados de maneira inadequada. Daí a necessidade de se formular adequadamente os procedimentos para se obter queijos de qualidade e com rendimento. Bom, pessoal, eu estou ficando por aqui. Quero agradecer a vocês por assistirem esse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aqui para nós. Se inscreva no nosso canal e você vai estar sempre atualizado, recebendo as informações que nós deixamos para vocês com tanto carinho. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.